Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Empresários da Associação Comercial de Campo Grande. Eu sou a Roberta Oliveira, coordenadora do Conselho da Mulher Empresária, e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o network como geração de negócios. E para esse tema, a gente convidou o Clóvis Mato Grosso, que é um network nato, para bater esse papo aqui com a gente hoje. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Roberta. O conselho, na verdade, né? Conselho da mulher empresária E e executiva. executiva da Associação Comercial. Excelente temas, né, que vocês trazem, levam, na verdade, para os Sim. associados e para o público em geral. É importante nós falarmos sobre network, que é uma coisa eu gosto muito, gosto muito. Sim, vou falar um pouquinho de quem é o Clóvis, para quem não o conhece, que eu acho difícil, mas enfim. Cristão, empresário, pai de Pedro e Martina, inovador, generalista e comunicador. Possui 25 anos de experiência em área comercial, marketing, gestão de relacionamento, analista de estruturas de novas receitas, cursou processos gerenciais, gestão comercial e gestão de pessoas. Fundador da Mais 55 Foods e Entre Linhas Importações e Exportações, que são empresas especializadas em importação e distribuição de proteínas animais. Ex-sócio proprietário das empresas Germisul e Pasto Brasil, empresas de comercialização e industrialização de forrageiras tropicais. Foi idealizador de eventos como o Roadshow, circuito de palestras de empresas do agronegócio pelo Mato Grosso do Sul. Foi o incentivador e idealizador da primeira feira de ILPF do Brasil, Campo Grande Expo, repassada à empresária Alessandra Piana, a qual tocou e desenvolveu o projeto por 2 edições. Também é idealizador e criador do primeiro hub de conteúdo estruturado, Etc. Comigo, onde concentra especialistas abordando temas em forma de podcast em diversas editorias e temporadas. E hoje a gente vai falar sobre o network como estratégia de negócios. Bom, para quem te conhece, sabe que você vive o network no seu dia a dia. É. Eu percebo isso. E aí, para a gente começar, eu queria saber, na sua visão, o que é o networking? Na minha visão, network é você fechar o olho e imaginar que você mora no 17º andar de um prédio e você toca o botão que você quer descer, por exemplo, na garagem, e vão vir várias pessoas entrando, né? E você consegue se relacionar com todas elas. Então, o network é uma questão de espírito mesmo, sabe? De capacidade de você se comunicar com as pessoas, olhar para os olhos das pessoas, tentar ser educado, tentar somar, né, no dia a dia e nas relações e acaba direcionando aqui o assunto que nós direcionaremos para o mundo Sim, corporativo, né? Então é nada mais do que você ir criando laços e laços relacionais. sim, eu também acredito muito mesmo. E fala pra gente qual foi a primeira vez que você percebeu que o networking podia mudar o rumo de um negócio? Ou em uma negociação que você estava fazendo, você lembra de algum caso assim? Assim, eu vou lembrar com certeza de algum, mas assim, algo que é muito característico é quando você recebe uma ligação, né, ou uma mensagem e te falam assim: olha, Clóvis, eu te indiquei para isso e aquilo. Olha, Clóvis, a sua empresa, poxa, eu pensei em você. Olha, então assim, o link, né, da pessoa estar naquele contexto e você ter essa relação. Ter essa relação pessoal mesmo com a pessoa é porque a gente foca muito no corporativo, né? Sim, Mas se inicia, né, por uma cidadã, uma empresária, ou um cidadão e um homem, né? Então é pela relação. E aí uhum, advém, entendeu? A sua entrega, a sua resolução do problema, ou a entrega do produto, ou da prestação de serviço, né? Tudo inicia mesmo é porque te conhece, sabe quem você da onde você vem, como que é seu comportamento, quais são as suas atitudes, né? Então, eu acho que para simbolizar muito isso, é quando você recebe uma ligação e fala assim, eu lembrei de você e indiquei você. isso mesmo. Isso é... E para quem nos está ouvindo, pensa aí, quando foi a última vez que você indicou alguém ou alguma empresa?
É. Eu fui hoje de manhã numa reunião que eu participei. Não, e o gostoso disso, né? Quando você vai ampliando isso, né? Esse- Esse hub, né? sim, é De- uma rede é uma mesmo, rede. né? Quando você indica com consciência tranquila, né? Isso. Porque isso é o gostoso. Indicar porque você sabe da sua entrega. Da pessoa que você está indicando sabe da entrega. E hoje em dia você escuta muito, né? Nossa, é difícil fazer indicação. É Tem muito disso, né? verdade. E isso que você falou tem o network, o relacionamento, ele tem muito a ver com credibilidade, Total, confiança. total. Porque uma recomendação, uma indicação é o seu nome ali, Sim. né? Então você não vai indicar qualquer um. O que que você acha desses grupos de network que existem, que às vezes te obriga a estar indicando quem faz parte? Fala, Uhum. Roberta, é assim, primeiro, é importantíssimo, né, você criar as relações. Sim. Você estar antenado nas inovações. Você estar, como que eu posso te dizer, se relacionando, né, com empresários, empresárias, conversando sobre temas, sobre dificuldades, né? Então isso vai te gerando Vai. um score interessante de experiência, né? Essa é uma Uhum. situação. Agora, é, você só ir nestes tipos de reuniões só para falar, tenho que vender, eu tenho que fechar alguma coisa, ou depositar uma esperança ansiosa, né? Por isso, já está iniciando errado, né? Eu acho que tem que virar como se fosse um padrão seu relacional que você vai absorvendo, né? E você vai ampliando a sua rede. Você vai colocando Uhum. fichinhas dentro do seu cofre. Alguma hora a coisa que tem que chegar vai chegar para você. É o mais servir do que ser servido, eu Total, vejo isso, total. né? E é o. Eu sempre falei isso, que o networking, para mim, ele é um interesse genuíno pelas pessoas. Então, primeiro eu quero saber quem é aquela pessoa, o que ela faz, como que eu posso ajudar. Porque isso daí é natural. Não preciso fazer nada assim, com interesse também em receber algo em troca. Eu acho que tem que ser mais genuíno. O que que você acha disso? Tem que ser genuíno, né? Mas assim, as relações, elas existem os interesses delas, seja por uma aprovação ou por Uhum, um sentimento nossa, ela está me dando atenção, escutou o que eu faço, olha que legal. Então, assim, existe toda essa troca, existe você ter esperança em algo em relação a isso. Agora, você se frustrar porque nem tudo dá certo, né? Aí é uma questão muito mais emocional, né, sua, do que uma questão profissional, né? O que é importante é entender que o network na verdade, uma empresa que constrói pontes a todo momento, se você se permitir. Porém, né, o que vai vir do outro lado vai depender muito do que você pode entregar, da sua narrativa, da sua entrega, e às vezes, naquele momento, você não pode resolver. Agora, eu já tive situações que eu passei 5, 6 anos indo em uma feira porque eu queria vender para uma pessoa de qualquer jeito, né? E você vai amadurecendo com esse processo todo, né? Porque você enxerga que nem tudo uhum. que é, e nem tudo que é dito também né? Mas você no final você vai entender que o mais importante é não parar de criar pontes, que as coisas na hora chegam, vão chegar, entendeu? Para os seus serviços, né? Sim. Porque o astro, os astros, não sei, as energias fazem com que vocês se cruzem se tiver que acontecer. Esteja pronto, empresária. Né? Isso é o fundamental, é isso. E não parar de se relacionar. E é muito Uhum. gostoso se relacionar, saber de outras coisas, né? Não somente do seu segmento. Sim. Isso daí. A gourmetização dessas reuniões já existiram, né? Já existem já até um bom tempo. Antigamente você só tinha reunião só sobre a área financeira, ou só sobre seguros. Hoje não. Hoje você
você vai, né? E é muito legal isso, o conselho e a associação comercial, enfim, justamente por causa disso, né? Esse generalismo de opções Uhum. dentro de um espaço com empresários, principalmente empresários, no caso, para mostrar as suas ideias, os seus serviços, né? Os seus produtos. Isso é muito Sim. legal, muito legal. Nas reuniões do conselho que a gente faz, a gente optou pelas mulheres não fazerem aquele pitch, sabe? Aquele negócio de, ai, Uhum. fala aí o que você faz, 30 segundos, quem é você? A gente não faz. É, a gente não faz. Que legal! E como que é o molde? Como que é o O molde? molde a gente propôs que todo mundo precisa realmente de se desenvolver, porque a gente está pautado em 3 pilares, que é Eu me produtividade, lembro, eu tenho desenvolvimento escrito na agenda um dia desse eu vi. empresarial e o networking, né? Então, as mulheres, as empresárias que vão, elas precisam se desafiar e ir ali e se conectarem. Então, é natural. E como que a gente faz? Através dos formatos de reuniões. Então, as nossas reuniões, elas têm muita troca. Então, ali você vai conhecendo um pouquinho de cada. Mas eu acredito muito que cabe muito de cada uma se forçar a fazer isso também. Igual hoje. Hoje eu fiz uma reunião de manhã com uma executiva que participa das reuniões do conselho. Mandei uma Uhum. mensagem para ela e falei assim: vamos conversar? Conversamos. Foi muito bom. Então, eu acho que a gente também tem que sair da nossa zona de conforto e Sim. também não esperar que esteja tudo pronto, tudo ali já feito para você, porque cabe muito da gente buscar. Isso é uma coisa que eu aprendi muito tempo morando em São Paulo, né? Que lá a gente vive o network mesmo dia a dia, assim, muito natural É, é, de é, todo mundo, assim, o mercado é, lá ele te incentiva a fazer é. isso. Ele tem uma rotação totalmente Tem. diferente e também questões do giro muito alto, muita competição e muito profissional. Você vai subindo, né? Como que fala? A régua. A régua. Você vai subindo no lugar onde tem muita competição, né? Vai, mas o que eu percebo é que lá a gente, as pessoas, elas querem saber quem é o Clóvis, quem é a Sim, Roberta. Tipo, ah, tá, a Roberta é planejadora financeira, mas quem que é a Roberta? Sabe, aquele interesse mesmo de conhecer mais a pessoa. E é assim que os negócios acontecem. Eu acredito muito nisso. sim, sim. Sabe, na conversa ali. Porque às vezes você vai para uma reunião de trabalho, uma reunião de negócios, você vai falar 5 minutos de trabalho, vai fechar, e o resto ali, 40 Sim, minutos, foi de conversa. Um conhecendo o outro, porque daí ali você consegue ver os valores, sim, a credibilidade da pessoa, se ela é competente no que ela faz. sim. Vivi muito isso. Eu ainda vivo, sabe? Quando cada 4 meses vou para São Paulo, eu vivo muito isso ainda. Porque a maioria dos meus clientes vem do network. Então, é o relacionamento. Então, eu vou para conversar com eles, fazer uma visita, tomar um café. E é muito legal. Eu sinto muita falta disso aqui. Abrindo o coração. Eu posso falar, você desse lado eu não sei, mas e também tem as questões culturais, né, regionais, muito, Sim. né, um tempo atrás nós conversamos sobre isso, e Campo Grande tem uma característica que é diferente, por exemplo, hoje de Dourados. Hum, Dourados tem uma pegada mais paulistana, eu acho, assim, sabe? Eu sério? acho, eles são mais objetivos, Isso é legal. o Campo Grandense, ele é mais mineirão, ele é meio desconfiado, sabe? Ele fica meio milindrado, né? Ele quer saber seu sobrenome, né? Sim. Primeiro não é saber até o seu histórico, é saber seu sobrenome. Aí depois do sobrenome vem para a parte, né, do seu histórico. Aí e vai assim. Por exemplo, Cuiabá, o pessoal é muito mais solícito. Eu amo meu Mato Grosso do Sul, Campo Grande, eu sou daqui e tal, mas Cuiabá é um pessoal mais solícito, né? O corumbaense, né, que é aqui dentro do Uhum. Mato Grosso do Sul, é muito mais solícito também, né? Então são características, muitas São. características dentro de um estado só e dentro de uma região só. Se você for para Brasília, é diferente. Brasília, você tem depende de que setor que você vai estar transitando, o comercial ele é assim muito intenso, né? O público é do mesmo jeito em qualquer lugar, né? Sim. Tem um formato diferente, né? Mas São Paulo
né? Eu já cansei de falar assim, o Campo Grandense parece curitibano. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, ele é meio fechadão, olha pra gente daquele jeito. Eu falei assim, mas não é isso. É questão de região, né? Região, e a gente tem que saber transitar também nesses Sim. lugares, né? Então, aí, já que eu falei que você é um networker nato, Ah, como o empresário pode transitar com mais facilidade em Campo Grande? Como fazer esse network genuíno mesmo, o network de verdade que a gente está falando? é o cara de pau com a educação, eu acho. Né? O cara tem que... O sangue no olho é no momento certo. Eu acho que primeiro, a gente está falando de business, né? A gente Sim. está falando de resultado. Então, se a gente for falar de resultado, você tem que ser sangue no olho, não personalidade. Tem que ter o sangue no olho no momento do processo certo, né? Então, você vai para cima no momento certo. Você primeiro tem que ter uma análise analítica sobre aonde você quer chegar, o que você tem para oferecer e quais são as possibilidades de reuniões, né, de lugares que você pode estar transitando. Porém, eu já reparei, e a vida vem me mostrando, é que às vezes nos lugares que você pensa que não acontecem resultados para você, acontecem. Por isso, que depois a gente vai falar uma vez sobre esse tema, que é essa visão contemporânea generalista, que é se permitir, meu amigo, se você tem tempo, vou até falar para a câmera ali, Não, já se você fala. tem tempo, empresária ou empresário, lógico, se você tem sua família, as questões familiares, filhos, né, seu marido, né, enfim, você pode abdicar e cuidar da saúde, enfim. Se não, Uhum. foca, né, no autoconhecimento, principalmente no autoconhecimento e nas relações. E nas que você pensa que às vezes não acontecem, starts acontecem, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para você que foi muito engraçado. Uma vez um colega meu que mexia com software falou, cara, eu casei, Clóvis, com uma mulher que eu fui na feira. Eu falei, que feira? Aí ele falou assim, ela é manicure. E tinha, eu acho que, não sei se não era Urbano Franco, eu não me lembro. Tinha uma feira aqui em Campo Grande que era negócio de cosméticos, de não sei o quê, que é um mercado enorme, né? É um Sim. mercado enorme. E aí eu fui lá, não tinha nada para fazer, eu fui lá. Eu falei, poxa, que legal. E aí eu fui pegando um cartão, sabe que esse cara não desenvolveu um sistema, entendeu? Olha. Para as coisas, eu não sei se salão, né? Uhum. Então, você está vendo como que as coisas acontecem, né? Às vezes você está ali, instala uma ideia que pode, entendeu? Resolver, né? Alguma carência que está ali, entendeu? Então, essa mentalidade de você ter uma mente aberta, observadora, analítica, mas não crítica, né? Criticando esse ou aquele, mas você analisando, olha, internamente, né? Porque o jogo também não pode, já tá na ficar jogando. Você fala assim, eu não faria dessa forma, tal, e vai Sim. crescendo a mente, assim, sabe? Eu acho que é muito legal. Na hora certa ser incisivo, na hora certa ser analítico e sempre cordial. Né? Uhum. Sempre cordial, né? É Educação, importante. educação tem que ter a É. todo momento. Quando você fala dessa visão contemporânea, não sei se tem a ver, mas uma, uma habilidade que eu desenvolvi foi assim: eu chego num ambiente, primeiro eu observo e vejo ali se tem alguma oportunidade para mim, ou que eu poderia trazer para o meu negócio, que está dando certo, que eu achei que é interessante, ou levar para dar de ideia para alguém que tenha a ver o negócio que poderia incorporar aquilo. Uhum, Então você tem esse olhar assim mais aberto, mais ampliado, para uhum, entender ali onde você está e até o momento de você falar. E muitas vezes também eu uso esse olho, esse sangue nos olhos, para aquele momento assim, não, eu vim aqui com esse objetivo, eu não vou sair daqui sem atingi-lo. Tá certo que nem sempre dá certo, mas eu vou com esse objetivo. eu tenho um colega meu, eu não vou citar nomes, que a gente, em umas feiras nacionais aí do agronegócio, ele falava assim, ó, toda vez que eu vou para a feira, eu escrevo 3 nomes. São 3 nomes que eu tenho que cumprimentar, eu quero chegar perto, quero prosear,
quero saber, eu quero vender Ótimo. alguma coisa. E, Meta. não, e ele é cara de pau e simpático. O cara assim, qualquer lugar que ele chegar, tá o Putin e o Trump conversando, entendeu? Ele vai estar ali. Que E é muito legal. legal isso, é muito característico dele. E eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: ó, toda feira que eu vou, Mato Grosso, eu anoto 3 nomes, eu fico estudando sobre a feira, quem vai, o cara, quem, entendeu? E eu me lembro disso que eu fui numa feira em São Paulo chamada Bife Expo, não tem mais. Foi lá no Casa Verde, lá no espaço, não me lembro. Foi sensacional e eu era louco para conhecer pessoalmente o Alcides Torres, né, que é da Scott Consultoria, né? O cara é exalquiano, o cara é referência, né? É o cara que dita, fala assim, ó, arroba, entendeu? E eu fui lá, eu falei assim, eu não escrevi no papel, mas eu vi e eu tinha amigos em comum. Eu fui Olha lá, eu aí. preciso tirar, eu fiquei emocionado, assim, sabe? Muito legal isso, muito Muito legal. legal. Então, acho que é importante você fazer uma análise de quem que poderia você estar. Poxa, um cara é referência. Tentar se aproximar, sabe? De uma forma, sabe? Poxa, eu me inspiro em você, eu acho legal. Você pode ter uma troca de ideia, pode, não pode. Às Uhum. vezes em feira também a visão do especialista top também tem as coisas dele, com ele chega com os objetivos dele. Sim. Então muitas vezes a gente também tem que respeitar isso, sabe? Às vezes a gente fala assim, pô, o cara é mal educado, a mulher é mal educada. Não, é questão que não Tá dá. todo mundo atrás de É, seus objetivos, né? é. Mas quando você fala dessa visão generalista, visão contemporânea que você falou, É, é, fala um pouco disso a relacionado visão ao generalista network. contemporânea, o generalista, por si só, é uma pessoa que transita. Vamos falar sobre corporação. Ele consegue. Não é aquele, por exemplo, aquele trainee que entra para trabalhar no departamento administrativo. Uhum. Porém, ele transita em tudo e quer saber de tudo. Aí você também coloca um trainee ali, mas ele gostou só daquilo de um departamento ou sobre uma área específica e só fica naquilo. Ou seja, o campo de visão analítica dele diminui. O entendimento das coisas, das relações, da comunicação organizacional, do entendimento, o porquê, entendeu, às vezes, dos conflitos, por exemplo, financeiro e marketing, que né, é um negócio assim, comercial e marketing, que é uma luta em todas É, as empresas, até nas multinacionais, logicamente, sim. com as multis, existem padrões, né, que dificultam isso, mas sempre numa reuniãozinha de final do ano tem o cruzado de olhares ou alguma coisa é dita. Né? Corta aqui, faz aqui, não sei o que lá, e o bônus, mudou, enfim. Então, essa visão é de você se ligar que se você entender um pouco de tudo, não é não conhecer nada, é conhecer um pouco de tudo, especializar naquilo que toca seu coração, entendeu? Dentro dessa corporação, dessa estrutura, você vai ter uma capacidade muito maior de crescer dentro dessa estrutura. Né? Dá os resultados com muito mais. É aquela velha história do cara que chega e fala assim: poxa, o doutor Ivan, todo mundo já escutou essa história, né? Estou há 10 anos esperando o trabalho aqui, e aí entra esse cidadão e em um ano ele toma o lugar que eu estou esperando há 10 anos. Aí ele falou assim, sempre espera só um momentinho, aí ele vai e chama o cara. Você sabe dessa história, né? Sei, mas conta, é Mas é boa. muito legal. Aí ele chama o cidadão que ganhou essa vaga, né? Aí ele chegou lá e falou assim, o cara que foi lá reclamar, né? Falou assim, pega por gentileza aqui embaixo uma bola de sorvete de flocos para mim. Aí ele desce lá, aí ele sobe, falou assim, não tinha sorvete de flocos, não. Não tinha. Aí ele foi lá e entregou pro cara, aí desceu, tocou o celular dele e falou assim, senhor Ivan, não tem de flocos, mas tem disso, 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 disso e disso. O senhor quer eu só de flocos, mas eu posso pegar o Uber aqui pro senhor e vou na outra sorveteria, que com certeza, porque é uma sorveteria que não tem. Olha a análise analítica do cara e os posicionamentos. Aí eu falei assim, não, sobe aqui. Ele subiu. Aí, e o cara tudo conversando, né? E o cara que foi reclamar estava na frente dele. Ele falou assim, aí ele subiu, entrou.
Aí o doutor Ivan olha pro cara e reclamou, você entendeu por que que o cara pegou essa vaga que você está esperando há 10 anos? Enfim, o que que significa? Se você tem essa capacidade generalista de fazer análise, você vai acabar sendo muito mais instintivo, você vai ser muito mais objetivo, você vai correr muito mais atrás, você vai... Por quê? Você vai entender cenários que se você fechar dentro do seu setor, você não vai ter essa capacidade, né, de entender. Por quê? Dentro do seu setor tem seus nãos e seus porquês, né? Mas nos outros você vai às vezes receber, entendeu? As respostas. Então, assim, é analisar cenários e entender um pouquinho de tudo. E contemporâneo porque a gente vive no mundo do business, né? Fazer, correr atrás, né? Então isso é fundamental. Sim. E você acha que o network é só para quem é comunicativo ou a pessoa que é tímida, introspectiva, consegue? Todo mundo tem as suas limitações, né? Dificuldades. A pessoa que ela é mais fechada, ela vai ter mais dificuldades. Mas de repente ela pode ter uma entrega do que o comunicativo não tem, Sim. né? E se esse cara que não fala tanto convence alguém que se comunica, você linkou, entendeu? O cara que passa a narrativa com aquele que te resolve o problema. E vocês dois juntos podem chegar, entendeu? Em rodas ou em mesas de negociações que a narrativa, junto com a resolução, com o técnico, resolva o problema daquela situação. Então, o que que eu penso? Primeiro, o cara é muito comunicativo, expressivo, né? Ele tem uma habilidade. O cara que ele é mais fechado, ele tem outras habilidades. Creio eu que este cidadão não possa se privar, entendeu, de estar em ambientes e com o tempo as pessoas vão desenvolvendo. E existem, hoje não existe mais essa situação de você chegar e falar assim: Alas, eu sou muito fechado, né? Poxa, tem cursos de graça na internet, né? Desenvolvendo habilidades, né? Sim. Então, assim, hoje em dia, a pessoa mais fechada vai sofrer um pouquinho mais. Mas o que é seu, né? Então, se você tiver que resolver o problema, e se alguma coisa estiver te apertando, você vai saber que você, mesmo sem falar direito, você vai passar sua mensagem. Porque a mensagem é maior do que o mensageiro, não tem jeito. Então, às vezes, um mudo pode estar falando muito mais para você do que um cara que fala bastante. É verdade, né? né? Eu acho E vai muito disso, né? De você se desafiar, dessa proatividade total, também, de ir atrás. total. Você querer um objetivo, né? Agora, acho que o mais importante de tudo é o objetivo. Como que... vamos linkar com o network. Qual que é o seu objetivo em relação ao network? Seu objetivo é ganhar dinheiro? Se for só esse, meu amigo, Esquece. você tem vida curta. Tem. Então, isso é muito importante, né? As pessoas acham que você conhecer muita gente vai abrir porta. Às vezes não abre porta, mas você está ali na sala, sabe, de espera. Né? Porque às vezes abrir porta vai depender muito mais de lá do que para cá. Isso que é importante. No cenário, ele vai lá e anota 3 nomes que se eu precisar, entendeu? Então esteja nessa linha de espera. E a sala de espera, ela é estruturada com as relações. Porque muitas vezes você quer oferecer, mas não é o momento de oferecer. Sim. Né? Então você pode quebrar isso. Agora, o mais importante é a pergunta: network é por causa do dinheiro? Se for por causa do dinheiro, não é sustentável. Eu acredito que não seja sustentável. E nem tudo é só dinheiro, né? Nem tudo é só dinheiro. Não. Você acha que isso, então, é a diferença que a gente poderia falar de networking por interesse e networking com propósito? Por Propósito de conhecer propósito? pessoas, novas ideias, ampliar a sua forma de
perceber o mundo, as pessoas, as relações, né? Eu já convivi com pessoas que se aproximaram de mim por querer conhecer as pessoas e se frustraram porque não tinha como fazer a entrega que se queriam. Mas eu também fiz isso. Então não posso julgar esse cidadão, Uhum. porque eu já me aproximei de gente tentando vender para um grupo semente de pastagem, entendeu? Então o julgo também, eu acho que assim, sem julgamentos, mas analisando de uma forma humanista, mas para dentro da estrutura. Se conheça, busque se relacionar para você crescer como profissional. Se você crescer como profissional, já significa que você está crescendo como ser humano. E as coisas vão vir, né? Agora, infelizmente, eu sou meio retrógrado, né? Eu sou o saudosista. Eu nasci eu sou geração X também, né? Eu nasci em 77 e era tudo muito diferente. Hoje em dia é globalização, informação, consumismo, dopamina o dia inteiro, outros tipos, né, deixa a gente totalmente muito perdido, né? E o que as redes sociais passam pra gente? Nossa, essa empresa tá voando e eu tô... Então, se eu posso dar uma dica, e eu não sou profissional para isso, mas eu sou um humano, como você, né? Como Uhum. você é empresária, como você é empresário, que se frustra às vezes porque a gente fica muito se comparando. Mas eu garanto a você que se você conseguir tirar o dinheiro do primeiro da base da ideia, o network vai te dar resultado. Mas disciplina no network, né? Como tudo na vida, se você não tiver disciplina, não tem jeito. Eu aprendi muito isso com a esposa, Maria Rita, né? E ela fala muito sobre isso, né? Em relação à disciplina. E eu vejo resultados, né? E network é disciplina. Não é só na primeira reunião, Uhum. não é na segunda, não é. E você cada vez mais vai ampliando as redes de relações, as coisas vão acontecendo. E quando você menos espera, o seu nome é citado. É citado, ou você cita alguém que você conheceu lá e Isso, resolveu o problema. isso Né? mesmo. Porque às vezes a gente olha muito pra gente e fala assim, não, mas peraí, eu posso ser a solução através de uma indicação. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente olha muito o empresário e fala assim, eu preciso resolver minha situação. E quantas vezes que você vai criando esse comportamento, essas indicações que você fez, né, você ajudou muita gente. Uhum. E isso tem um valor, assim, sabe? Quantas vezes você fala assim, cara, poxa, eu ajudei aquela pessoa, um dia ela chega e fala assim, num casamento pra você, toca a sua mão, fala assim, Roberto, sabe aquele cliente que você me disse, você não sabe, você não já escutou isso, você deve ter escutado de alguma forma, alguma forma, alguma maneira isso, né? Tirar o dinheiro, o dinheiro do princípio, da base. Uhum. Ele é importantíssimo. Eu estou falando isso por experiência própria, sabe? De colocar o dinheiro na frente, acaba atropelando isso. E aí o resultado do network não vai ser. Aí você fala, network não serve para nada. E não é isso, né? Tudo serve para tudo, mas também não serve para nada. O network ele é uma construção de relações. E isso demanda tempo também, dos dois lados, E né? se você está preparado para isso também, né? Também, porque você tem que se dedicar. Tem que se É o que você falou, dedicar, né? Você tem que se persistir, dedicar. persistir, saber o que você quer. Você está olhando para as suas verdades, da sua corporação, da sua empresa, você está preparado. Esta semana eu estava com um irmão de vida e ele falou assim para mim, cara, eu não pedi a ajuda que eu precisava para você me indicar para um pessoal, porque eu tô com muito poucos funcionários e eu não quero queimar. Olha isso. Muitos empresários não fazem isso, Não. porque estão entregando muito pouco para os que têm, isso não é sustentável, Uhum. né? E precisa ganhar no volume. Aí o preço dele vai baixando, mas o custo dele vai, uma hora Não estoura. aguenta. Aí não é o network que aguente, né? Não. Você, pô, aquela empresa ali eu conheci na reunião, meu Deus, eu já
participei de reuniões que o cara perguntou para mim, e aí, cara, que ele é bom. Eu evito falar. Uma coisa que eu também digo para vocês, se for para falar mal, não fale, Não cara. fale. Não fale, principalmente para tudo, né? Mas a corporação não é legal, entendeu? Porque o jogador é jogado e é uma corrente aí que é perigosa, é perigosa. É É bíblico, verdade. né, Roberto? Tá escrito, né? Tá escrito. Então, o importante é leveza, objetivo, de mostrar a sua capacidade. E se não for o momento de você criar, de você mostrar a sua capacidade, da sua estrutura, do que você oferece em serviço, produtos, você está criando relações. Isso é muito bom, você saber. Eu tenho um prazer na minha vida. As pessoas me ligam para perguntar o telefone das outras pessoas. E eu saber que pode falar, às vezes, eu falo assim, olha, não fala no meu nome, cara. Eu entrego o telefone de todo mundo, ó, não me passem mais telefone. Mas alguns eu falo por quê. É verdade. Eu tenho um que eu Você não sabe conheci no falar Hub. não? Não é questão disso. É porque eu sei que o pedido é por uma situação. Não é para. Assim, Eu não passo para todo eu mundo. passo para todo mundo, é a corrente, porque se travar, vai travar lá, não vai travar aqui não. Eu vou fazer isso. Por quê? Se o cara não quiser, ele vai falar não. Se a mulher não quiser, ela vai falar não, certo? Agora, por causa de um telefone, você tem telefone por quê? Empresário e empresário. Vocês têm telefone para receber a ligação. Tem uns que não atendem se não estão na agenda. Fechou, não atende, Uhum. certo? Não responde mensagem quando não quer. Para bom entendedor, pingo é letra, né? Então, assim, eu passo a corrente para frente. Eu passo para a corrente, eu sou um cristão. Vou pedir o telefone da Roberta, eu vou passar. Agora, se for um cara querendo, sei lá, como fala? Viciado no tal do, como chama aquele negócio lá? Tigrinho. Tigrinho. Nossa, e você se tivesse uma factory, eu não ia indicar você. Eu ia falar assim, olha, comercial, eu acho que na internet tem, né, no coisa. Ai, gente, eu gosto de brincar um pouco. Mas, Mas é interessante, é isso mesmo. eu passo telefone, eu não estou passando CPF, não estou passando RG. É. Telefone, se você negar o telefone, entendeu? Ah, você tem o telefone do governador. Tem. Você me passa. Mas Eu na ver... passo, viu, Eduardo Riedel, meu ilustre governador. Mas eu passo. Eu Mas passo mesmo. também eu penso assim, não adianta só passar o telefone se eu não puder falar em nome do Clóvis. Aí eu Não falo pra ele, se você adianta. falar que eu que dei, bicho, você vai ver comigo. Mas eu já passei por situação que o cara falou no meu nome, eu falei pra não falar. Aí, tá E eu vendo? também passei o telefone de várias pessoas para fazer brincadeira também. Você lembra quando me liga o negócio de inglês que ofereciam por Aham, telefone? lembro. Nossa, mas eu adorava passar o telefone de Nossa, vários todo mundo empresários. fazia isso. Nossa, eu adorava. E sabia que virou uma corrente isso, né? Virou, Virou um inodê, virou uma pirâmide, sei lá o que que virou. virou isso mesmo. Todo mundo já sabia. Ih, lá vem, já sei, foi Nossa, eu sacanagem. passava direto, adorava. Agora sim, eu entendo que para o networking, o que que funciona, né, nessa indicação? É eu indicar o Clóvis para fulano, mas eu falar para o fulano que você vai entrar em contato. Isso funciona, Sim, porque daí eu estou vendendo a minha credibilidade. sim. Agora, só passar o telefone, tipo, a outra pessoa vai atender se quiser, vai ouvir se quiser, também não vai. Aí acaba que é um contato frio. Eu acho, assim, planejar. Você tem que ter uma agenda com pessoas que você pode indicar oriundas já de serviços, né, que você já Sim. resolveu para elas. E você ter a liberdade de falar assim, olha, caso haja, eu posso citar uma das experiências, por exemplo, você Uhum. vê, fala assim, a agência que atende essa marca. Às vezes está atendendo uma terceirizada aqui, não sei o quê. Então, assim, eu acho que se você planejar essa agenda, né, deixar organizado, olha, eu já resolvi isso aqui para essa empresa, isso para aquela, isso para aquela. Essa aqui, eu falo assim, não gostaria. Ok. Essa aqui, ok, ok. Então já põe aqui, né? Você vai criando, né, a sua,
que eu vou te falar, a sua base de avalizadora, né? A base Uhum. avalizadora é isso que você acabou de falar, né? Sim. Tá no material lá do que eu te explicar. Ai, olha que É, legal. Você a tem que base, falar disso daí também no não, final. não, assim, quando você entrega e resolve situação para o empresário, para a empresária, em cima do serviço que você prestou, você está fazendo a sua parte, né? E vai ter recorrência caso haja, né, Uhum. um outro tipo de problema e que você esteja dentro da sua Sim, área de concepção para resolver. E você sabe que se você resolver o problema, se tiver, eles vão chamá-lo. Vão chamá-lo, né? Isso daí é confiança, né? A melhor venda é a segunda venda, né? E a sequência delas, né? sim. Então, isso que é importante, você estruturar, entendeu? Sua rede de clientes, né? E pós-venda, relacional, a parte de relacionamento hoje, principalmente depois que acabou o gerente de banco, né? Hoje todo mundo quer conversar com alguma pessoa, porque Sim. as pessoas não conversam mais por telefone, conversam por WhatsApp. É. Não tem mais gerente de banco para você lá, né, chorar as mágoas, né, e conseguir um empréstimo, né, tal. Então as pessoas hoje está criando, viu, até uma tendência o gerente de relacionamento, né, supervisão de relacionamento. Uhum. Porque essa parte mais humanista, né, mais humanista. Então se você resolve o problema para os outros e alguém pode te indicar, entendeu? Você autorizar, você vai passando, vai passando e cresce, né, e vai crescendo, né. Vai. Vai crescendo, vai crescendo. Vai crescendo. Mas eu gosto de fazer nesse modelo. Eu indico e eu falo para a pessoa: olha, eu te indiquei, conversa. Até para essa pessoa ter mais resultado, né? Sim. Porque daí tô vendendo ali a minha credibilidade, né? Passei a minha credibilidade, então é legal levar para frente. Eu acho isso muito importante. Agora, o legal mesmo, acho que do network, uma das coisas é assim, quando você vira, você se torna também referência para a pessoa, qualquer coisa que ela precisa, ela vem pedir para você. Conhece um advogado, conhece, sei lá, um contador, conhece, precisa de tal coisa. Porque ela sabe que se você indicar, é alguém que vai realmente resolver o problema dela. Isso é legal também. Você dá Isso deve resultado. acontecer bastante com você. Ah, Nem é da sua área, não, mas você indica. me indicam. Eu me perguntam muito Isso. sobre isso e aquilo, Uhum. né? E eu sempre, eu já errei muito em relação à indicação, sabe? Errei muito, mas muito, muito, muito. Eu tava falando aqui sobre, né? Eu fiquei rodando 70 e tantas empresas por causa daquele projeto lá, Uhum. e depois não virou nada. Os caras, e aí, Mato Grosso? E aí, Mato Grosso? Eu falei, cara, e aí que o grupo não vai montar. Você gasta energia, essas coisas todas. Sim. Mas eu também estava com foco já para pegar a parte comercial toda. Uhum. Então era um risco que eu estava correndo. Sim. Indicação é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo, Super. complicadíssimo. Agora, vamos partir para a parte da figura, né? Bem relacionada. Quando você é um ponto de referência onde as pessoas podem escutar uma indicação sua, mesmo que você não os indique, né, e fala, poxa, o Clóvis deve saber, a Roberta deve poder me... Você está entendendo? A Mariana Uhum. pode... A Bianca tal. Então, isso é muito legal. Sim. Isso é o resultado da parte relacional. Eu acho. Isso é a parte relacional, de credibilidade, né, de posicionamento. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso aqui eu acho que quando lembram de você por referências positivistas é muito legal. É. Até as negativas também pode acaba virando, né? Porque tem o lado do marketing, né? Como que é? Falem bem ou mal, mas Falem, falem de mim. isso, né? Então, para É que você até ver, criam isso, né, para criam poder justa e dizem tá na mídia. Diz que que foi de propósito, vários são. mas eu não sabia. Eu não sei de qual você está falando, mas vários Não, são. Você vê que é estratégica. Ah, essa essa frase frase? foi feita numa agência em São Paulo. Nossa, É, eu tô isso eu falando, não eu tô falando, sabia. assim, Mas eu sei que isso eu tô funciona, vendendo o peixe, né, que você que comprou. eu comprei, né? E Clóvis, para a gente encerrar, queria que você deixasse um conselho, uma dica de ouro para aquele empresário que você tivesse, que ele tem que começar a fazer network hoje.
por que caminho ele faria? Qual caminho seria? O que você indica? Um associado, né? Ou uma associada, vê se sua casa está em ordem. Eu acho que se você vê se a sua casa está em ordem, eu estou falando a parte corporativa. Uhum. É antes da corporativa até a sua casa mesmo, né? Mas vê se a sua casa está em ordem. O que realmente você consegue entregar, a sua equipe consegue entregar. E de forma estratégica, né? Você estar nos ambientes e puxe colaboradores seus, sabe? Eu acho que é muito importante você também, no momento certo, despertar isso na sua equipe, sabe? Eu me lembro que eu tive um problema corporativo até muito por causa disso, isso daí serve. Eu tinha um cara que tinha um perfil que não era do agronegócio. E ele estava trabalhando nessa empresa. E eu falei assim, cara, você tem que ir lá, não é para pagode. Entendeu? Não, mas não sei o que lá. Aí o cara ia de tênis, mas é botina. Você tá entendendo? E eu tive alguns problemas em relação a isso, Sim. mas ele tinha uma entrega mediana e estava muito complicado, né? Muito complicado a mão de obra no setor na época. Mas assim, o que você precisa entender é que se você está com foco de só vender, o network não se sustenta. Ele não se sustenta. Agora, se você quiser ampliar, é uma poupança, eu acredito, tá? É uma poupança relacional, é uma poupança humanista, é uma poupança profissional, você ampliar isso. E se possibilitar de chegar a analisar esse ambiente e se não virou negócio, sabe? Continuar a persistir, mas tira esse fato de querer fazer dinheiro com o network. É consequência. Né? Se você não está bem, muitas coisas também não estarão bem. Né? Então, é justamente isso. Você começar sempre com o dinheiro na frente é um jogo meio perigoso, sabe? Então, eu só penso isso. E as pessoas transformaram o network um negócio muito triste, sabe? Eu tô falando Uhum. muito complicado. Eu vejo, eu vou pagar 20 mil reais ou 40 mil reais para estar naquela salinha, para conversando com aquelas pessoas, tal. Assim, eu acho Sim. calma. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que tem calma. E aí você estiga, gira. Eu não quero citar nomes de pessoal de digital, isso, aquilo, Alphaville, clubes da vida. Aham. Existe muito isso, né? Para quem é do negócio, é a cartilha que rola, né? Mas na vida real, nossa, que não é no Alphaville da vida, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, no estado, fiquem atentos, né, às possibilidades, não somente do seu segmento. É só isso que eu acho. E eu acho que os CVOs e os CEOs, os gestores, porque o empresário do pequeno comércio, ele é o CVO e o CEO do negócio dele, né? Então, se possibilitar e sempre você preparar alguém da sua equipe, sabe? Ou algumas pessoas da sua equipe, para também ter essa mentalidade, né? Você, por exemplo, se você tem um comércio no bairro e um supermercadinho, e você vai num ambiente, vai ter um churrasco corporativo, você já ganhou ali, entendeu? De repente vira. É corrente, corrente. E hoje, num mundo muito competitivo, quanto mais relação você tiver, né, mais propósito você vai ter que entregar. Porque a demanda, ela existe, né? Ela está no ar, né? Depende de você. E o networking também, você fazer com quem é, vamos dizer, da sua, não seu concorrente, mas do seu mesmo segmento. Porque a gente também mudar um pouquinho esse olhar, sabe? Fazer network ali. Pode virar um parceiro. Uma hora você pode precisar dele ou ele de você, você tem ali com quem contar. Eu vejo que isso também é um desafio hoje.
Uma outra coisa também que eu sinto falta, que eu falo bastante quando eu posso, é assim. As pessoas vão muito atrás de fazer network, fazer contato, pensando nela mesmo em vender, né? Que é igual eu falei, que a premissa do network não é essa, é o interesse genuíno pelo outro. Mas assim, mostre interesse também, se você não pode comprar, mas tenta indicar também, faz sua parte ali. Porque você fala, eu tô participando e nunca vendi em nada. Aí várias vezes eu já perguntei, tá, mas você chegou a comprar? Você chegou a indicar? Você fez sua parte? Não faz a parte. Então, é isso, né? O network ele também ele é recíproco. Total. Você doa e você também ganha. E aí, Clóvis, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do que você me falou sobre esse curso, né, que você vai fazer. Na verdade, eu já há muito tempo eu venho escrevendo algumas coisas em relação a generalismo, porque eu escutei uma palestra uns anos atrás, já uns anos atrás, falando sobre os CVOs e os CEOs, né? O CVO, o Uhum, cara da visão, e o CEO é, na verdade, o grande gestor, né? Ele também é o cara da visão, mas o sim, CVO é um cara muito mais, menos prático e mais sonhador, né? Lógico, com todo o parâmetro profissional, né? Que a função exige. Eu observei que o generalismo ele está muito presente, né, nessa visão. Até o CEO, ele é um generalista, porque ele, né, ele transita em sim. absolutamente tudo, até Ele justamente para... olha o todo, né? Exatamente. E eu percebi que existe uma linguagem generalista hoje para as coisas, para o mundo, que ela não é muito explorada, né? Você fala assim, o cara generalista é o cara que sabe de tudo, mas não sabe de nada, É né? Cansei de raso. escutar, é o cara raso, né? Mas é engraçado que esse generalista está na mesa conversando com o médico, tá conversando com um economista, ele cara tá conversando com o dentista, tá conversando com o executor, tá conversando com o cara da logística, tá conversando com o cara do marketing, ele tá conversando. Então, assim, ele tá em tudo. Então ele tem uma base, entendeu? De informação que tem o seu valor. Porque ele depositou horas, ele depositou de forma intuitiva ou não, né, essa troca, certo? Uhum. Então, o que eu analisei e fui colocando isso de uma forma um pouco mais organizada. E eu conversei com uma pessoa que chegou e falou, cara, por que você não lança um produto? Eu falei, do quê? Eu falei assim, do que você é? Aí eu falei, como assim do que eu sou? Aí ele falou assim, sou generalista. Você é generalista. Eu falei, mas não tem como lançar produto disso. Eu vou lançar o quê, cara? Vamos ficar tirando sarro de você, cara? Você não faz nada, mas fala de tudo e não sei o que lá. Eu falei assim, não. Você tem que estudar a metodologia e conversei com uma pessoa do digital, que eu não sou autorizado a falar, mas Sim. é um dos maiores caras do digital do Brasil. É um amigo, é daqui. O cara explodiu. Eu posso falar até uma parte. Enfim, eu não posso falar. Não Mas fale. esse cara falou assim, cara, isso. Fez assim na minha cabeça. Pá! Aí eu, que interessante, é verdade. Eu não tinha explorado, eu não tinha pensado nisso. Beleza. Aí eu conversei com uma outra pessoa. Essa pessoa chegou e falou assim, pra mim alguma coisa. Pá! Beleza. Eu juntei, eu falei, pronto, eu tenho esse produto na minha cabeça. Eu vou colocar aqui. Aí eu conversei, esse eu posso falar que é o William, né, do CJE, Sim. e ele falou, né, desse instituto, né, de inovação, essas coisas Uhum. todas, né, que convida especialistas sobre É o hub de temas, inovação. hub de inovação. Ele falou assim, você não topa preparar isso para fazer e lançar dentro, entendeu? Então eu estou nessa construção, né, deste produto, Que que na verdade legal. é a visão generalista contemporânea. É um produto para te chamar para a realidade e como a pessoa que sabe transitar em muita coisa e tem uma visão, sabe, do cenário, né, de comportamentos, pode resolver certas coisas, entendeu? Para as pessoas. Porque às vezes as pessoas elas entendem muito, mas muito de uma coisa só. Uhum. E acaba
impossibilitando delas mesmas, sabe? Às vezes terem outras respostas do próprio negócio dela. Então, eu acho muito legal conversar com pessoas que tenham essa percepção, entendeu? Eu gosto. É gosto, né? E esse produto vai ser lançado, vai ser lançado. Já preparei uma palestra, Ai, que legal. vai ser lá na Associação Comercial, Show. e o Renato já falou para mim, então eu vou convidar o conselho das Ó, que mulheres, você bom. pode A ficar gente faz tranquila daí. questão de estar Primeiro semestre do ano presente. que vem eu já tô lá Sim. fazendo. Esse ano já foi, né? Esse ano já foi, tô fazendo algumas coisas E é também. muito legal que, assim, o generalista, ele realmente está em todas as áreas, permeia todas as áreas, e é assim que entra em conexão. Porque é igual às nossas experiências de vida. Às vezes eu tô lá numa reunião, aí entra um assunto pessoal, tipo viagens. Ah, já viajamos para os mesmos destinos. Meu, pronto. Já temos algo em comum. Aí tudo fica mais fácil. A conversa ela se desenvolve. E é isso. O É network sobre isso, não é? é sobre isso. O network é generalismo. Se não é, entendeu? Algo tá errado. Isso mesmo. Porque aí ele tá querendo só aquilo, entendeu? Então, assim, eu só acho que as pessoas precisam se possibilitarem a entenderem mais das coisas, não Estar somente daquilo que aberto. elas querem. Elas têm que ser muito boas no que faz, com certeza. Especialista. Ponto. Mas a gente tem que saber, sim, navegar um pouquinho de tudo. Ser mais curioso. Acho que se a gente é curioso, a gente Você já sentou consegue. na mesa com uma pessoa que só conversa sobre um ou dois temas? Ah, já, é E chato. durante 20 anos, Aham, você tá entendendo? sim. E eu sei que eu vou chegar um momento da minha vida que depois que eu não enxergar mais, que eu não vou poder ler mais, que eu não vou estar podendo ir em restaurante, que eu não vou estar. Então, isso é um negócio que me. Então, quanto mais você tiver, né, na verdade, uma estrutura, uma mochila cheia de. Você vai distribuindo por aí. E isso também faz com que você se desenvolva seu cérebro, até pensando assim, em Sim. algumas doenças que a gente sabe que dá na longevidade. Então você vai se desenvolvendo mais. Isso ajuda também na questão de saúde. que Não tem nada a ver com o tema, mas Eu sei enfim. muita coisa, por exemplo, na área de nutrição, mas eu não sou muito adepto, né? Mas Então, eu sei de muita coisa em mas relação eu a digo assim, isso. quando a gente desenvolve o nosso cérebro, que a gente está sempre aprendendo, se desafiando, isso ajuda É. na nossa saúde mental também. Nessa E- questão de ter um Alzheimer, esse tipo de coisa que eu tô falando. sim, Que não tem nada a ver com o nosso sim, assunto, sim. mas é isso. Mas é uma coisa que eu vou falar para você é o seguinte, é impressionante como que a gente repara quando a gente lê ou se informa direito, né? Que como que nós falamos muitas besteiras, né? O generalista, ele começa a perceber que ele falava e fala muito besteira e ele pega as besteiras dos outros falando, sabe? O generalista é o cara que fica com o celular aqui com o GPT. Na hora que você tá numa roda, fala alguma coisa, ele vai para lá. O generalista, ele é isso, entendeu? Mas desperta, fala sobre sobre Freud. Ele vai lá, ele não sabe a resposta. Ah, falar sobre arquitetura. Ele vai lá porque ele quer. Quer aprender? Eu anoto as palavras, depois eu pesquiso. Vi fazendo Nossa, isso. eu pesquiso demais, É assim. bom, né? Mas é isso. Gente, esse foi o Papo de Empresários. Espero que tenham gostado. Com certeza agregou muito. Clóvis, muito Ah, obrigada. Você Roberta, ter aceitado o nosso convite, foi incrível. você pediu, né? Vocês me pedindo, para mim é uma honra de verdade. Primeira vez que eu venho aqui é onde que eu comecei a falar no microfone, Sim. até que eu tenho muita gratidão ao Paulo, toda a equipe SOA, né? Dos estúdios. E é muito gostoso conversar com pessoas que têm uma energia e uma troca muito legal, né? E você é uma dessas pessoas Ah, também, como todas obrigada. lá do conselho, das que eu conheço, né? Sim. A Bianca e a Então, Mariana, a Bianca que Mariana, hoje não puderam estar aqui com a gente, elas estão viajando. quero parabenizar vocês, né? Eu assisti um episódio de vocês, eu acho que foi passado ou retrasado, eu assisti. Ai, que É, legal. eu e Maria Rita até. Eu quero dizer para você, mulher empresária, que vocês estão hoje com um conselho, não sei os anteriores, porque eu não conhecia, tá?
mas pessoas muito ativas, né, informadas, competentes, e a associação ganha muito com isso, e a sociedade campograndense, tá certo? Parabéns vocês e fiquem com Deus, tá bom? Amém. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.